Maria aparece nos evangelhos como uma figura próxima e, ao mesmo tempo, elusiva. Próxima porque sua história está ligada ao núcleo do cristianismo, a encarnação, o nascimento, a vida pública de Jesus, a dor da cruz e o início da comunidade que proclamou sua ressurreição. Elusiva porque, quando o leitor tenta reconstruir uma biografia no sentido moderno, os dados se tornam escassos. As cenas, frases, gestos, longos silêncios. O resultado é paradoxal. Uma vida narrada com poucos traços termina se tornando uma das memórias mais vastas e discutidas da história religiosa. Este vídeo abordará 31 aspectos vinculados a Maria, desde os detalhes mais concretos como seu nome, seu contexto cultural, o casamento, os rituais em que é venerada e os episódios familiares, até a forma como a tradição posterior tentou responder o que as escrituras não registraram. Porque a vida de Maria não se entende apenas dentro dos textos canônicos. Também se entende no que veio depois. Interpretações, cânticos, festas, dogmas, relatos apócrifos, peregrinações e objetos venerados. Nem sempre falam com a mesma voz. Às vezes a história se apoia em um versículo. Às vezes se apoia em um costume social reconstruído. Às vezes em uma tradição litúrgica que se consolidou séculos mais tarde. E justamente por isso Maria é uma figura tão potente. É um ponto onde convergem a escritura, a memória coletiva e a necessidade humana de narrar o que ficou na sombra. O nome de Maria, Altíssima ou Exaltada, e uma origem mais complexa. Na tradição cristã popular, Maria costuma ser explicada como Altíssima ou Exaltada, e essa leitura funciona muito bem como título devocional. A mulher elevada por Deus, a figura que aparece no auge do relato da encarnação. Mas quando se olha a origem do nome com lupa, a certeza se dilui. Sua forma mais antiga no ambiente judaico era Miriam ou Mariam, relacionada com Miriam, o nome bíblico da irmã de Moisés. E os especialistas reconhecem que sua etimologia não é segura, com várias hipóteses em disputa. Uma linha muito citada sugere origem egípcia, o elemento MR ou MRI, associado a amor ou amada, como em nomes egípcios do tipo amada de. Nesse caso, Maria seria algo como amada ou querida, um significado surpreendentemente doméstico para um nome que depois carregaria tanta teologia. Outra família de interpretações o conecta com raízes semíticas que evocam amargura, rebeldia ou dor, leituras que alguns autores cristãos aproveitaram para associar o nome à futura espada de sofrimento anunciada em Lucas. Paralelamente, surgiram etimologias criativas. Jerônimo, por exemplo, difundiu uma tradução que acabou se transformando por erros e mudanças de leitura em Stella Maris ou Estrela do Mar, um dos títulos marianos mais famosos. Assim, Altíssima ou Exaltada não é descartado como sentido espiritual construído pela fé, mas não pode ser vendido como tradução literal única. O nome de Maria entra na história com ambiguidade linguística e sai convertido em um emblema. 2. Maria de Cleofas, irmã cunhada, ou um problema de pontuação. No Calvário, o Evangelho de João enumera as mulheres junto à cruz com uma frase que em grego permite mais de uma leitura. Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. A pergunta é imediata. João está falando de 3 mulheres ou de 4? A irmã de sua mãe é outra pessoa, distinta de Maria de Cleofas, ou está descrevendo a mesma? A tradição antiga muitas vezes se inclinou para a solução familiar. Identificar Cleofas ou Clopas como o parente próximo do entorno de José. Um testemunho-chave aparece em Eusébio, que cita Egésipo, e afirma que Clopas era irmão de José, o que tornaria Maria de Clopas cunhada da Virgem. Irmã em sentido amplo, como às vezes se dizia de um vínculo de clã. Essa saída tem uma vantagem prática. Explica por que 2 mulheres próximas poderiam se chamar Maria, sem que o texto precisasse inventar uma irmã biológica com o mesmo nome, algo possível, mas notável. No entanto, a discussão não termina aí. Outros intérpretes, ao reorganizar a frase com uma conjunção implícita ou ao avaliar diferentes tradições de tradução, defendem que João listava 4 figuras: a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Nessa leitura, Maria de Clopas não seria necessariamente a irmã, mas uma terceira mulher do círculo.
O resultado é desconfortável, mas honesto. O parentesco exato entre a Virgem e Maria de Cleofas não é um dado fechado, mas uma interseção entre gramática, costume familiar antigo e tradição posterior. 3. Descendentes de Davi? O que dizem os evangelhos e o que tentam alcançar? Os evangelhos se esforçam para vincular Jesus à casa de Davi, porque o Messias esperado devia se encaixar nessa linha real. Em Lucas, o dado explícito é que Maria estava desposada com José, descendente de Davi, e que por essa razão José subiu a Belém, cidade de Davi, para se registrar. Ali, o texto conecta diretamente o marco davídico a José. O ponto mais delicado é Maria. Ela também era davídica? Nos evangelhos, Maria não é apresentada de forma tão direta como descendente de Davi, e por isso abriu-se uma porta para interpretações. Uma das mais conhecidas afirma que uma das genealogias, especialmente a de Lucas, poderia traçar, na realidade, a linha de Maria, enquanto José permanece como pai legal dentro da história. Outra leitura sustenta o contrário, que ambas as genealogias falam de José, mas com propósitos distintos, teológicos, literários e simbólicos, e que o foco não é biológico, mas a legitimidade messiânica dentro de Israel. Por trás dessa disputa, há um fato que condiciona tudo. Os próprios evangelhos sustentam a concepção virginal, o que obriga a pensar a descendência em termos de direito, adoção e pertencimento social, não apenas de sangue. No mundo antigo, ser filho de podia ser também uma questão de casa, nome e reconhecimento legal. Por isso, mesmo com a concepção pela ação do Espírito, o relato pode insistir que Jesus está dentro da estrutura davídica por José, sem que o texto sinta que se contradiz. Assim, quando se diz Maria e José eram descendentes de Davi, a parte forte da ancoragem textual recai sobre José. O resto depende de como se interpreta uma genealogia escrita para convencer, não para preencher um registro civil. 4. Maria muito jovem, uma probabilidade histórica, não um número revelado. Dizer Maria se casou com não mais de 15 anos soa como dado biográfico, mas na realidade é uma reconstrução provável a partir de costumes matrimoniais antigos. No judaísmo do período, existia o processo de compromisso conhecido como noivado ou betrotal, que já tinha peso legal, e muitas fontes tardias sugerem que as famílias buscavam comprometer as meninas perto da puberdade e formalizar a convivência depois. Nesse contexto, que Maria fosse adolescente não é uma invenção moderna. Encaixa-se na lógica social da época. Algumas aproximações populares citam faixas como 12 a 17 anos para casamentos femininos no ambiente mediterrâneo antigo, com variações enormes por região, classe social e circunstâncias. E mesmo quando essas faixas são discutidas, ajudam a entender por que o Evangelho não apresenta a idade como problema. Para seu público original, a juventude de uma desposada não era um giro dramático, era parte da paisagem. O que se torna significativo é a leitura narrativa. Uma jovem comprometida, sem poder político, sem prestígio, em uma aldeia periférica, recebe um anúncio que a coloca no centro de uma promessa enorme. Ali, a idade importa menos como número e mais como contraste. O relato eleva alguém socialmente pequeno para carregá-la com uma missão que, pela lógica humana, parecia desproporcional. Por isso, quando se repete Maria tinha 14 ou 15 anos, o mais prudente é entender como uma hipótese razoável, não como dado bíblico. Os textos canônicos guardam silêncio sobre o número exato, e esse silêncio obriga a falar em termos de probabilidade. 5. O mar de José, na realidade o mohar, e a pressão de preservar a honra. Às vezes afirma-se que José pagou o mar para casar com Maria, usando um termo típico de contextos islâmicos. No mundo bíblico hebraico, o conceito mais próximo é o mohar, o preço da noiva, ou pagamento nupcial associado a acordos familiares. Não se tratava simplesmente de comprar uma mulher. Funcionava como sinal de compromisso, compensação à família e parte da engrenagem legal do casamento em sociedades patriarcais. Em textos do Antigo Testamento, aparece a ideia de pagar um preço pela desposada, e depois a tradição judaica desenvolveu contratos e formalidades, como a ketubá, que estruturavam direitos e obrigações. Aplicando esse quadro a José e Maria, pode-se dizer honestamente:
É plausível que existisse algum tipo de acordo material ou contratual entre famílias, porque era habitual. Mas os evangelhos não descrevem o valor, o objeto, nem o rito econômico com detalhe. Esse mesmo contexto explica outra frase frequente. A castidade de Maria deveria ser preservada por sua família até o casamento. Em um sistema onde a honra familiar e a legitimidade da linhagem pesavam tanto, a sexualidade pré-marital tinha consequências sociais, legais e econômicas. O noivado já comprometia, mas a convivência plena e o reconhecimento público fechavam o processo, e qualquer gravidez nesse intervalo poderia ser interpretada como ruptura, humilhação ou fraude. Assim se entende o dramatismo contido do relato. Não é preciso que o texto grite escândalo para que o leitor antigo o perceba. Bastava saber como funcionavam os casamentos para compreender o que estava em jogo. 6. O anúncio do arcanjo Gabriel e o sim de Maria. Segundo o Evangelho de Lucas, o episódio começava sem sinais de grandeza. Nazaré, uma cidade da Galileia, e uma jovem virgem desposada com José. Nesse contexto doméstico, irrompia Gabriel com uma saudação que, mais do que cortesia, soava como veredicto. Maria era agraciada por Deus e o Senhor estava com ela. A reação inicial não era heróica nem mística, era perplexidade. O texto insiste que ela se perturbava e se perguntava o que significava aquela saudação, como se a mensagem tivesse rompido seu mapa do normal. Então vinha o núcleo do anúncio, não temas, e depois a promessa impossível. Conceberia e daria à luz um filho, deveria chamá-lo de Jesus, e esse filho seria chamado Filho do Altíssimo, com um reinado ligado a Davi e sem fim. Para uma ouvinte judia, aquelas palavras não eram poesia. Eram a linguagem clássica das expectativas messiânicas. Maria perguntava, como será isso? Porque ainda não vivia com José. A pergunta era direta, quase técnica. A resposta de Gabriel não desmontava o mistério, a elevava. A gravidez não viria por decisão humana, mas pela ação do Espírito Santo. O texto usa a ideia de ser coberta ou overshadowed pelo poder de Deus, uma forma de dizer que a origem daquela vida não seria explicável pela mecânica comum. Como confirmação, Gabriel acrescentava um sinal. Isabel, sua parente idosa e considerada estéril, já estava grávida, e nesse mesmo impulso vinha a frase que amarrava tudo: para Deus, nada é impossível. Maria não respondia com um longo discurso, mas com entrega breve. Declarava-se serva do Senhor e aceitava que a palavra anunciada se cumprisse, e o anjo retirava-se. 7. Isabel grávida, a prova que Deus deixa dentro da família. O anúncio a Maria não ficava flutuando como uma experiência isolada. Lucas o ancora em um dado verificável dentro de seu próprio círculo. Isabel, parente sua, estava grávida na sua velhice, e essa gravidez já contava 6 meses. A frase é curta, mas seu peso é enorme, porque Isabel não era simplesmente outra mulher. Era o exemplo vivo do que a comunidade considerava encerrado. Se ela havia sido chamada de estéril, seu ventre deveria ser uma sentença. No entanto, no relato, o ventre se torna sinal. A função de Isabel é dupla. Por um lado, atua como evidência interna. Maria não está sozinha com uma palavra impossível. Tem um fato que pode ver, tocar e ouvir. Por outro lado, Isabel transforma o anúncio em um padrão. Deus não começa sua obra pelos espaços mais seguros, mas pelos marginais. Uma idosa que não esperava mais nada e uma jovem que ainda não havia iniciado, em regra, sua vida conjugal, tornam-se os 2 pontos onde o relato concentra o poder criador de Deus. No texto, Gabriel não apresenta a gravidez de Isabel como coincidência biológica, mas como argumento teológico. Se a esterilidade e a impossibilidade socialmente aceita foram vencidas, então a outra impossibilidade, a concepção virginal, entra na mesma lógica. Não se trata apenas de milagre, mas de coerência. O mesmo Deus que abre o que estava fechado também pode inaugurar o que nunca havia ocorrido. Por isso a frase "nada é impossível para Deus" não aparece como slogan, aparece como chave narrativa. Isabel é a prova que Deus deixa acesa perto de Maria, para que o anúncio não se torne delírio privado, mas história compartilhada dentro da própria família, pouco antes de Maria se pôr a caminho da casa de Zacarias. 8. A visita a Isabel e o Magnificat, quando Maria interpreta o que lhe aconteceu.
Maria não ficava parada. Lucas diz que ela se levantou e apressou-se para a região montanhosa da Judéia, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Assim que Isabel ouvia a voz, o menino saltava em seu ventre e ela ficava cheia do Espírito Santo. O relato apresenta esse salto como reação, como reconhecimento antecipado. Antes que alguém explique qualquer coisa, o corpo responde. Isabel falava alto, quase como proclamação pública. Chamava Maria de bendita entre as mulheres e bendito o fruto de seu ventre. E soltava uma frase que empurra a história a outro nível. Por que me é concedido que a mãe do meu Senhor venha a mim? Com isso, Maria não é apenas uma jovem confundida por um anúncio. É mãe de alguém que Isabel chama de Senhor e o diz antes de Jesus nascer. Isabel finaliza com uma bem-aventurança que parece escrita para sustentar Maria quando vier o difícil. Bem-aventurada a que creu, porque o prometido se cumpriria. E então Maria respondia não com explicação, mas com canto, o Magnificat. Ali ela interpretava sua própria história como parte de uma inversão maior. Deus olhava para a pequenez de sua serva. Por isso, a partir daquele momento, todas as gerações a chamariam de feliz. O cântico movia-se do íntimo ao social. Deus derruba os poderosos, exalta os humildes, enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. É uma teologia da reversão. O mundo não permanece como está quando Deus age, e o final retorna a Israel. Fala de misericórdia, de promessas antigas, de memória, como se Maria entendesse que sua gravidez não é apenas um fato pessoal, mas o começo de uma história que requer continuidade com Abraão e sua descendência. 9. O presépio em Belém, o detalhe que define o tom de toda a cena. Quando o relato chega ao nascimento, Lucas não o descreve com solenidade palaciana, mas com uma cena comprimida e dura. Maria dava à luz seu primogênito, o envolvia em panos e o deitava em um presépio. E o texto acrescenta o motivo sem adornos. Não havia lugar para eles na hospedaria, ou mais literalmente, não havia espaço na câmara de hóspedes. A primeira imagem pública de Jesus não é um trono nem um templo. É um coxo de animais convertido em berço. Esse dado, que parece logístico, define um símbolo. Na leitura cristã clássica, o Messias entra na história sem privilégio, sem a proteção que o mundo reserva aos importantes. A pobreza aqui não é recurso emotivo, é coordenada narrativa. Deus não escolhe nascer confortável, escolhe nascer exposto. Em português, a formulação é igualmente contundente. Deitou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não há explicação sobre quem os rejeitou, se foi falta de dinheiro, excesso de viajantes ou simples desordem. Lucas não entra em detalhes, apenas fixa o fato e deixa que o leitor complete o frio da cena. Para Maria, aquele presépio também marca o primeiro contraste entre promessa e forma. Tinham-lhe falado de um reino sem fim. O primeiro ato material desse reino era improvisar um berço com o que havia. É como se o texto ensinasse desde o início que o alto na história de Jesus viria envolto no baixo, e que Maria, antes de qualquer outro, aprende a sustentar esse mistério com as mãos, acomodando panos e colocando seu filho onde, em outro contexto, só haveria alimento para animais. 10. A apresentação no templo. Simeão, Ana e a primeira sombra de dor sobre Maria. Após o nascimento, Lucas mostra José e Maria agindo dentro da lei. Levavam o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e cumprir os ritos vinculados ao primogênito e à purificação. O texto ainda deixa uma indicação social. Ofereciam 2 rolas ou 2 pombinhos, a opção que a lei permitia quando não se podia custear uma oferta maior. Com isso, a família fica situada como gente comum, sem recursos sobrantes. No templo aparecia Simeão, descrito como justo e piedoso, alguém que esperava o consolo de Israel e estava guiado pelo Espírito. Tomava o menino nos braços, bendizia a Deus e pronunciava uma declaração que soa como fechamento de vida. Agora podia morrer em paz, porque seus olhos haviam visto a salvação. E essa salvação não era privada. Seria luz para os gentios e glória para Israel. Uma frase que expande o destino do menino além de seu povo. Mas Simeão não parava aí. Bendizia os pais e se voltava para Maria com palavras difíceis. Aquele menino seria causa de queda e de levantamento, seria um sinal controverso, e então soltava a imagem que se torna profecia sobre ela. Uma espada atravessará tua própria alma.
É a primeira vez que o relato sugere que a maternidade de Maria não será apenas honra, será ferida. Depois aparecia Ana, profetisa idosa da tribo de Aser, viúva, dedicada ao jejum e à oração. Chegava nesse mesmo momento, dava graças a Deus e falava do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. E o episódio se encerrava com o menino no centro do templo, cercado por vozes que reconhecem promessa e, ao mesmo tempo, anunciam conflito. 11. Os magos e os presentes: ouro, incenso e mirra. O relato dos magos aparece em Mateus e começa com uma pergunta perigosa. Alguns sábios do Oriente chegavam a Jerusalém procurando o rei dos judeus recém-nascido, porque haviam visto sua estrela e vinham adorá-lo. Mateus não os chama de reis, não diz que eram 3 e tampouco explica com precisão o que eram, além de que liam o céu e se moviam por sinais. Com o tempo, a tradição popular os transformou em 3 reis, deu-lhes nomes e até uma festa própria, mas o texto bíblico mantém um perfil mais sóbrio e misterioso. Na narrativa, a estrela guiava novamente o caminho até o lugar onde estava o menino. Mateus não coloca o encontro em um presépio, mas em uma casa, e descreve um gesto claro. Ao ver o menino com Maria, prostravam-se e o adoravam, como se reconhecessem um status que não combinava com a cena doméstica. Depois abriam seus tesouros e ofereciam 3 dons: ouro, incenso e mirra. Os presentes foram interpretados como símbolos: o ouro pela realeza ou valor, o incenso pelo culto, o sagrado, o que se oferece a Deus, e a mirra como antecipação amarga, porque estava associada a perfumes fortes e usos funerários no mundo antigo. Essa leitura não é obrigatória para entender o texto, mas explica por que a cena ficou tão marcada. Os dons parecem falar do destino de Jesus antes que ele pronuncie uma única palavra. E a cena termina com um detalhe silencioso que protege Maria e o menino. Avisados em sonho, os magos não retornaram para informar Herodes, mas voltaram à sua terra por outro caminho, deixando o rei sem o dado que esperava. 12. Herodes alarmado: política, medo e uma ameaça que o rei não tolerava. Mateus diz que, ao ouvir a pergunta dos magos, Herodes se perturbou e, com ele, toda Jerusalém. Não era um exagero teatral. Em um reino sustentado por Roma, com heranças dinásticas frágeis, a simples frase "rei dos judeus" soava como usurpação. Herodes reagia como governantes que sentem o chão se mover. Reuniu os principais sacerdotes e escribas e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. A resposta vinha da profecia: Belém da Judeia. Depois, o rei chamou os magos em segredo e tirou informações práticas, o momento exato em que a estrela havia aparecido. Em seguida, enviou-os a Belém com uma ordem hipócrita: que encontrassem o menino e lhe trouxessem notícias para que ele também fosse adorá-lo. No fundo, Mateus revela o plano: Herodes buscava o menino para matá-lo. Esse medo não é apenas literário. Mesmo fora do Evangelho, Herodes ficou retratado como governante capaz de medidas extremas para manter o poder. Fontes modernas, que resumem seu reinado, o descrevem como um rei apoiado por Roma que, no final, tornou-se cada vez mais paranoico e violento, chegando a executar até membros próximos de sua própria família. Mateus, além disso, inclui o episódio do massacre dos inocentes como consequência dessa paranoia. Muitos estudiosos duvidam de sua historicidade por falta de confirmação em outras fontes antigas e veem-na como cena teológica que coloca Jesus em paralelo com Moisés. Mas o mesmo debate reconhece que se encaixa com a reputação de Herodes como governante brutal. 13. A fuga para o Egito. Maria transformada em mãe fugitiva. Uma vez que os magos partiam, Mateus mudava rapidamente o tom. Um anjo aparecia a José em sonho e lhe dava uma ordem urgente. Devia levantar-se, tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito, porque Herodes buscaria o menino para destruí-lo. O texto não mostra Maria decidindo o itinerário. Apresenta-a sendo levada à intempérie do exílio, envolta em ameaça real, à noite, sem margem para discussão. José obedecia durante a noite e partia. A escolha do Egito não era arbitrária. Ficava fora do domínio direto de Herodes, embora ainda dentro do mundo romano, conectado por rotas entre a Judéia e o Vale do Nilo. Para uma família que precisava desaparecer do olhar do rei, o Egito funcionava como fronteira política e, ao mesmo tempo, como refúgio alcançável. Mateus, fiel ao seu estilo, enquadrava a fuga com uma leitura profética.
Do Egito chamei meu filho, citando Oséias e fazendo com que a história de Jesus repetisse um padrão de Israel: sair, ser protegido, regressar. A mãe, nessa cena, não é apenas figura terna, é parte do movimento dramático de uma família que vive como perseguida antes que o menino cresça. Após a morte de Herodes, um novo sonho ordenava o retorno. José temia voltar à Judéia por causa de Arquelau e, avisado novamente, instalava-se na Galiléia, em Nazaré, fechando o ciclo de fuga e retorno sem que Maria pronunciasse defesa. A história a leva como se sua maternidade estivesse marcada por caminhos forçados. 14. Aos 12 anos, Maria perde Jesus em Jerusalém e o encontra falando de seu pai. Lucas diz que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a Páscoa. Esse costume os retrata como família observante. Subir ao templo em peregrinação era gesto de identidade religiosa, um movimento massivo que muitas vezes se fazia em caravanas, entre parentes e vizinhos, onde as crianças podiam circular sem estar presas a um único adulto. Quando Jesus completou 12 anos, subiram novamente. Ao terminar a festa, iniciavam o retorno e Jesus ficou em Jerusalém sem que eles soubessem. Acreditavam que estava com o grupo e caminharam um dia inteiro antes de notar a ausência. Então começou o lado humano do relato. Maria e José procuraram-no entre familiares e conhecidos, não o encontraram e tiveram que voltar à cidade. Após 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e perguntando. Os que o ouviam se admiravam de sua compreensão e respostas. O texto não o pinta como uma criança que humilha os sábios, mas como alguém que se movimenta com naturalidade em espaço que, para sua idade, era demasiado grande. Quando os pais o viram, ficaram atônitos. Maria foi quem falou. Perguntou por que havia feito isso, dizendo que teu pai e eu o procurávamos angustiados. A resposta de Jesus abriu uma fissura. Perguntou por que o procuravam e disse que devia estar na casa de meu pai, frase que em Lucas deixa Maria frente a uma maternidade que não pode possuir totalmente. Eles não compreenderam. Ele desceu com eles para Nazaré e lhes obedecia, e Maria guardava essas coisas em seu coração. 15. As bodas de Caná, Maria aparece, José não, e o primeiro sinal começa por sua voz. O Evangelho de João coloca Maria em momento decisivo do início público de Jesus, um casamento em Caná da Galileia. O texto é direto. A mãe de Jesus estava lá, e também estavam convidados Jesus e seus discípulos. José não é mencionado. João não explica a ausência, mas a tradição cristã costuma ler como pista. Nesse ponto, José talvez já tivesse morrido, ou simplesmente não era relevante para o propósito narrativo do evangelista. No meio do banquete, o vinho acabava, um problema social sério em festa de casamento. Maria percebe antes que outros e diz a Jesus sem rodeios: não tem vinho. A resposta de Jesus soa áspera ao ouvido moderno. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Mas o gesto de Maria não se apaga, não discute, não se justifica, não o pressiona em palavras. Simplesmente se volta para os serventes e deixa uma ordem que parece resumir seu papel em todo o Evangelho. Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para purificações ritual. Jesus manda enchê-las de água e depois servir ao encarregado do banquete. A água se transforma em vinho. O mestre de cerimônias prova e, sem saber a origem, parabeniza o noivo. Geralmente serve-se primeiro o vinho bom e depois o inferior, mas aqui guardaram o melhor para o final. João conclui com a chave. Este foi o primeiro dos sinais. Jesus manifestou sua glória e os discípulos creram nele. E a cena se fecha sem discursos. Depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos, permanecendo ali alguns dias. 16. Maria diante da crucificação, a mãe que não se retira. Nos relatos da paixão, Maria não aparece como uma figura decorativa do drama, mas como uma presença que se sustenta quando quase tudo o mais desmorona. Os evangelhos sinóticos falam de um grupo de mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia e que observavam a certa distância, como testemunhas que não podiam intervir, mas também não se iam. Lucas resume com uma frase seca: os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia permaneciam observando. João, por outro lado, aproxima a cena do madeiro e coloca Maria no centro. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus,
outras mulheres do círculo, incluindo Maria de Clopas e Maria Madalena, e o discípulo amado. Essa diferença não é necessariamente um choque, é uma abordagem. Lucas deixa a imagem de um grupo que observa impotente. João foca o núcleo, a mãe diante do corpo do filho, já sem distância protetora. E ali acontece algo que não é apenas sentimental, mas social e legal. Jesus olha para sua mãe e diz: "Mulher, aí está o seu filho." Depois olha para o discípulo e diz: "Aí está a sua mãe." Na lógica do século I, isso implica cuidado, abrigo, pertencimento. É a cena de uma transferência de responsabilidade no momento mais extremo, como se Jesus estivesse deixando Maria com uma rede mínima quando sua própria linhagem se interrompe na cruz. João completa com um dado que fecha o gesto. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Não é necessário que o texto diga Maria ficou sozinha para que se entenda a fragilidade do instante. O filho morre, o pai José não aparece, e o futuro imediato da mãe fica atado à proteção da comunidade nascente, começando por aquele discípulo. 17. Qual era a idade de Maria quando Jesus morreu? Um cálculo por faixas, não um dado revelado. Os evangelhos não informam a idade de Maria em nenhum momento. Essa ausência não é descuido. Faz parte do que é escasso no material biográfico sobre ela nas fontes bíblicas, que não permitem construir uma cronologia pessoal completa. Mesmo assim, é possível propor uma faixa aproximada usando dois elementos que são discutidos historicamente: a cronologia provável de Jesus e o costume social de que Maria fosse muito jovem ao conceber. Sobre Jesus, muitos estudos correlacionam dados do Novo Testamento com referências históricas para estimar que nasceu em algum ponto entre 6 e 4 a.C. e que sua morte ocorreu entre 30 e 36 depois de Cristo, com seu ministério iniciado por volta de 27 a 29. Se Jesus morreu dentro dessa faixa, e se, como sugere a reconstrução social habitual, Maria concebeu sendo adolescente, então a conta é simples. A idade aproximada de Jesus ao morrer soma-se à idade aproximada de Maria ao dar à luz. Se se usa o marco tradicional de que Jesus morreu por volta dos 30 e poucos anos, e se supõe que Maria tinha entre 13 e 18 ao nascer Jesus, isso colocaria Maria perto de 46 a 55 anos no momento da crucificação. Esse número não é doutrina, é uma aritmética aplicada a hipóteses razoáveis. O importante em um relato não é apresentar um número como certeza, mas mostrar o contraste. Maria não era uma idosa na paixão, mas provavelmente uma mulher ainda com força, atravessando a dor que Simeão havia antecipado décadas antes, de pé diante da execução pública de seu filho, enquanto a comunidade que permanecia em torno de Jesus se reorganizava rapidamente. 18. Maria era viúva quando Jesus morreu? A ausência de José como pista narrativa. Nos evangelhos, José aparece com peso nos relatos da infância: o noivado, os sonhos, Belém, Egito, Nazaré. Mas à medida que Jesus cresce, José se torna silencioso até desaparecer por completo. No episódio do templo, quando Jesus tem 12 anos, José ainda está presente. Depois não volta a ser personagem ativo. Essa ausência se nota mais quando o ministério público começa. Em Caná, aparece Maria, mas José não é mencionado. E na cruz, Jesus confia sua mãe ao discípulo amado, como se não houvesse esposo para recebê-la. Essa combinação levou a uma conclusão comum nos comentários cristãos. É provável que José tenha morrido antes do início do ministério de Jesus, não porque o texto diga explicitamente, mas porque sua ausência persistente seria estranha se ainda estivesse vivo, especialmente em cenas onde seria natural que estivesse. Ainda assim, deve-se tratar como o que é, uma inferência. Os evangelhos podem omitir personagens por razões literárias, teológicas ou de enfoque. João, por exemplo, não parece interessado em reconstruir a vida doméstica completa de Nazaré. Importa-lhe o sinal e o que ele revela. Mas mesmo com esse cuidado, o gesto de Jesus na cruz, entregando Maria a outro lar, se encaixa na leitura da viuvez, pois resolve uma necessidade concreta: cuidado e pertencimento para uma mulher que, em um mundo patriarcal, ficaria exposta sem um homem de referência em sua casa. Por isso, dizer Maria era viúva não é repetir um versículo, mas seguir uma pista. José desaparece do relato.
E o próprio Jesus age como se sua mãe precisasse ser recebida por outro desde aquela hora. 19. Maria depois da ascensão, a mãe dentro do primeiro núcleo cristão. Após a ressurreição e a ascensão, os evangelhos se tornam mais breves em relação a Maria, mas o livro dos Atos deixa uma imagem nítida. A comunidade se reorganiza e ora. Nessa lista aparece explicitamente Maria, a mãe de Jesus, junto com as mulheres e os irmãos de Jesus, em unidade de oração com os apóstolos. Ela não é apresentada como uma figura distante, retirada do mundo. Está dentro do quarto onde se organiza a espera. A cena é quase logística. Voltam do Monte da Ascensão a Jerusalém, sobem ao cenáculo e permanecem perseverantes. Atos não descreve discursos de Maria, não coloca palavras em sua boca, mostra-a como presença estável, alguém que pertence a esse grupo sem necessidade de justificativa. E esse detalhe é forte porque, narrativamente, Maria conecta o início e o meio. Esteve na concepção anunciada, no nascimento precário, no primeiro sinal em Caná, na cruz, e agora aparece na etapa em que o movimento de Jesus já não depende de seu corpo, mas de uma comunidade que afirma ter recebido missão. Também muda sua posição simbólica. Já não é apenas a mãe que acompanha, mas uma crente entre crentes, uma mulher que compartilha a oração com discípulos que antes haviam fugido e que agora se reagrupam em torno de uma promessa. A tradição cristã costuma ler essa perseverança como continuidade. Maria não sai de cena quando sua maternidade biológica termina na cruz. Permanece na matriz espiritual do grupo que vai nascer no Pentecostes. Atos deixa o plano quieto, sem adornos. Todos perseveravam unânimes na oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 20. Maria e a mulher do Apocalipse. Uma identificação que depende da leitura. A ideia de que Maria é a mulher celestial do Apocalipse nasce do capítulo 12, onde aparece uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, que dá à luz um filho destinado a governar as nações, enquanto um dragão tenta devorá-lo. O texto é deliberadamente simbólico. O filho tem traços messiânicos, mas a mulher também possui traços coletivos, porque a coroa de 12 estrelas remete fortemente a Israel ou ao povo de Deus. Por isso, na interpretação cristã, se abrem duas grandes linhas que às vezes coexistem. Uma leitura eclesial, ou seja, a mulher como Israel ou a igreja, o povo que sofre e dá à luz o Messias, e uma leitura mariana que propõe a mulher como Maria, mãe do Messias, e por extensão figura do povo fiel. No catolicismo, por exemplo, é comum entender que o símbolo pode abranger mais de um nível. Não é ou Maria ou a igreja, mas uma figura que permite leituras sobrepostas. O ponto-chave para um relato é mostrar por que essa identificação não é automática. O Apocalipse não nomeia Maria, e sua linguagem não busca contar biografia, mas desenhar um conflito cósmico com imagens. Entretanto, o fato de que o filho seja claramente messiânico e que o dragão persiga depois a descendência da mulher leva muitos leitores a ver ali uma ponte natural para a mãe de Jesus e para a comunidade que nasce de sua história. Assim, Maria pode ser vista como a mulher do Apocalipse por leitura teológica e simbólica, mais do que por uma identificação explícita. E essa leitura se sustenta em como o cristianismo conectou, desde cedo, a maternidade de Maria com o drama total da salvação. 21. O que é o trânsito de Maria ou sua dormição? No Novo Testamento não se narra o fim da vida de Maria, e por isso, com o passar dos séculos, a tradição cristã desenvolveu dois grandes nomes para falar desse desfecho: dormição e assunção. Dormição significa literalmente adormecer, uma maneira antiga de falar da morte como um sono em paz. No Oriente Cristão, formado pelos ortodoxos e muitas igrejas orientais, essa palavra ficou como título principal da festa, porque foca no repouso de Maria e no que, segundo a tradição, ocorreu imediatamente depois. No Ocidente, em contrapartida, o termo que acabou se impondo foi assunção, que sublinha a glorificação. A ideia de que Maria foi levada ao céu de maneira plena, não apenas em espírito, mas também corporalmente. A diferença de palavra nem sempre implica diferença total de crença, mas sim de ênfase. O Oriente costuma contar a sequência como morte natural, recepção da alma por Cristo e posterior glorificação do corpo.
No catolicismo, a Assunção foi definida como dogma em 1950 pelo Papa Pio XII, embora se reconheça que a questão de Maria ter morrido ou não tenha tido nuances históricas de interpretação. A data também é ponto de encontro. 15 de agosto é o dia clássico da celebração, e a liturgia oriental o vive como a grande festa do Falling Asleep ou Dormição da Mãe de Deus, enquanto Roma o celebra como a Assunção. 22. O jejum do trânsito, 14 dias para ordenar o coração antes de 15 de agosto. No calendário ortodoxo, a dormição não chega de repente, é cercada de preparação. Por isso existe o jejum da dormição, uma das 4 grandes temporadas de jejum do ano litúrgico. Dura 14 dias, normalmente de 1 a 14 de agosto, e culmina com a grande festa de 15 de agosto. Para quem segue o calendário juliano, ao estilo antigo, as datas se deslocam no calendário civil e geralmente caem de 14 a 28 de agosto. A lógica do jejum não se apresenta como castigo, mas como concentração. Reduzir o ruído do corpo para aumentar a oração, a atenção e a caridade. Em muitos guias ortodoxos, descreve-se como um jejum relativamente rigoroso em comparação com outros períodos, embora a prática exata possa variar conforme jurisdição e conselho pastoral. Em meio a esses 14 dias há um ponto luminoso. 6 de agosto, a festa da Transfiguração, quando muitas tradições permitem uma flexibilização parcial do jejum, por exemplo, autorizando peixe em algumas práticas, como se a liturgia lembrasse que o esforço ascético não é pura privação, mas preparação para contemplar uma glória. E há um clima espiritual muito reconhecível. Em várias igrejas cantam-se serviços de súplica a Theotokos, a Mãe de Deus, como as paráclises, isto é, as súplicas dos vivos por consolo durante os primeiros dias de agosto, reforçando a ideia de que, enquanto o crente se disciplina, também se apoia na intercessão de Maria. Assim, o jejum não é apenas deixar de comer certas coisas, mas uma forma de caminhar em direção a 15 de agosto com a mente menos dispersa e o coração mais disposto. 23. Origem do trânsito de Maria, século VI. Silêncio bíblico, perguntas iniciais e relatos apócrifos. O primeiro dado concreto é desconfortável para quem busca uma biografia completa. As escrituras canônicas não registram como terminou a vida de Maria. Esse silêncio abriu uma zona de questionamentos na Igreja Antiga e já no século IV surge um testemunho-chave. Epifânio de Salamina admitia não encontrar uma tradição autorizada e mencionava que circulavam opiniões distintas sobre o final de Maria. Ou seja, não era um tema fechado para todos, e justamente por isso se tornou terreno fértil para relatos. Nessa mesma linha, estudos modernos situam o nascimento das tradições do trânsito em um conjunto de textos apócrifos ou não canônicos que tentavam narrar o que o Novo Testamento não dizia. Entre os mais antigos mencionados pela pesquisa, aparece o Liber Requiei Mariae, ou Livro do Repouso de Maria, e, em paralelo, uma família de textos conhecida como Six Books Dormition Apocryphon, com propostas de datação do século III ao IV em sua forma originária, embora preservados em manuscritos posteriores e em múltiplas línguas. O importante é compreender o que essa proliferação revela, não apenas curiosidade literária, mas devoção em crescimento. A variedade de versões sugere que diferentes comunidades já tentavam recordar o final de Maria de maneiras distintas, às vezes com ênfase em sua morte pacífica, outras vezes em sua glorificação. Nesse período, até o século V, ainda não havia um relato único e dominante, mas percebe-se o surgimento de um núcleo compartilhado. Maria descansa, Cristo a recebe e seu destino não termina em uma sepultura comum. 24. Origem do trânsito de Maria, séculos V a VII. Consolidação da festa e multiplicação das versões clássicas. A partir do final do século V e durante os séculos VI e VII, as tradições do trânsito tornam-se muito mais visíveis em manuscritos e homilias, aproximando-se do que depois será considerado o relato padrão em muitas igrejas. Nesse período surgem textos influentes como o Transitus Mariae, atribuído a Pseudo-Melitão, que a pesquisa situa por volta do final do século V, além de outros escritos pseudônimos e versões regionais que repetem um mesmo núcleo narrativo com detalhes diferentes. Paralelamente, não apenas os textos crescem, a liturgia também.
Diversas sínteses históricas indicam que a celebração do final de Maria já estava se expandindo e que, no Oriente, o imperador Maurício fixou a festa de 15 de agosto por volta do ano 600, gesto que ajudou a ordenar o calendário e consolidar uma comemoração comum. No Ocidente, o processo foi mais gradual. A festa chega do Oriente e vai mudando de nome e ênfase ao longo do tempo, até que Assunção se torna o termo dominante em muitos calendários. Até mesmo listas antigas de livros apócrifos registram títulos relacionados ao trânsito ou à Assunção de Maria, mostrando duas coisas ao mesmo tempo, que circulavam amplamente e que a Igreja distinguia entre cânon bíblico e literatura devocional, sem que isso apagasse a força popular do tema. Assim, entre os séculos V e VII, consolida-se o marco. Não é mais apenas um rumor piedoso, mas um conjunto de narrativas e celebrações que dão ao final de Maria um lugar fixo na memória cristã. 25. A narrativa por trás do trânsito, apóstolos reunidos, alma recebida por Cristo e um túmulo que não retém. Embora existam mais de 60 relatos antigos sobre o final de Maria em múltiplas línguas, muitas versões compartilham uma estrutura dramática reconhecível. Maria, consciente de sua partida, recebe um anúncio ou preparação, e então ocorre um dos motivos mais repetidos. Os apóstolos são reunidos milagrosamente de diferentes lugares para acompanhá-la, como se a tradição quisesse dizer que toda a igreja deveria estar presente nesse trânsito. Depois chega o momento central. Maria adormece ou morre em paz e Cristo recebe sua alma. Aqui, a palavra dormição ganha sentido. Não é uma morte apresentada como tragédia nua, mas como repouso protegido. A cena costuma continuar com o funeral e o enterro, frequentemente em Jerusalém, embora algumas tradições posteriores localizem o final de sua vida em outros lugares. O elemento que torna essas narrativas inesquecíveis é o do túmulo. Em várias versões, um dos apóstolos, frequentemente Tomé, não chega a tempo. Sua chegada tardia provoca a reabertura do sepulcro e ali aparece o sinal decisivo. O túmulo está vazio ou apenas permanecem os lençóis. Algumas tradições acrescentam um detalhe simbólico. Maria deixa cair seu cinto como prova desde a glória, reforçando a ideia de que não se trata de roubo nem de confusão, mas de glorificação. A Igreja pode considerar esses textos como apócrifos, mas seu poder narrativo é claro. Apresentam o final de Maria como uma paixão sem sangue, uma cena onde a morte não tem a última palavra e onde o destino de seu corpo antecipa o que o cristianismo promete para todos no fim, com uma imagem que não termina em pedra selada, mas em ausência e mistério. 26. 3 dias depois, Cristo reúne o corpo e a alma de Maria. Em muitas tradições orientais sobre a dormição, o relato não termina no momento em que Maria adormece, mas continua com uma sequência precisa. Sua alma é recebida por Cristo, e seu corpo é depositado em um sepulcro frequentemente situado no Getsemane, enquanto os apóstolos velam e oram. A história se torna intensa por um detalhe repetido em várias versões. Tomé chega tarde. Não é um capricho narrativo. É o mecanismo que obriga a abrir o túmulo e transformar um funeral em sinal. Quando Tomé pede para ver o lugar, o grupo se dirige ao sepulcro, abre-o e o corpo já não está. O que resta, segundo essas tradições, não é um cadáver escondido nem uma explicação humana. Resta o vazio e, às vezes, a linguagem de um perfume doce, como se a própria ausência fosse a mensagem. Então surge o elemento que dá forma à frase 3 dias depois. Afirma-se que Cristo tomou o corpo de Maria ao céu para reuni-lo com sua alma no 3º dia. Essa cronologia de 3 dias não é casual. Dialoga com o imaginário cristão do 3º dia como o momento de reversão definitiva da morte. A teologia ortodoxa costuma narrar o núcleo assim: dormição ou morte, recepção da alma por Cristo, sepultamento, chegada tardia de Tomé, túmulo vazio e assunção corporal. Não se apresenta como uma biografia verificável ao estilo moderno, mas como uma tradição litúrgica que procura transmitir algo maior, que a mãe de Jesus participa antecipadamente da esperança da ressurreição. E o 3 dias permanece como ponto de ancoragem, o tempo mínimo para que a morte pareça real, e o tempo exato para que a tradição afirme que ela não teve a última palavra. 27. Maria no Islã. Mariam, um lugar que nenhuma outra mulher ocupa. No Islã, Maria não é uma figura secundária importada do cristianismo.
é Maryam bint Imran, e seu status é singular. O Alcorão a menciona repetidamente e, sobretudo, concede-lhe um privilégio que nenhuma outra mulher recebe. É a única mulher nomeada explicitamente pelo próprio nome no texto corânico. Esse dado, que parece técnico, revela uma intenção. Maryam não é a esposa de nem a mãe de como etiqueta social, é um personagem religioso por si só. Essa singularidade torna-se ainda mais clara em um gesto literário enorme. Existe uma sura inteira chamada Maryam, e ali aparece o núcleo de sua história, incluindo a cena do parto e a prova pública que enfrenta. Na tradição islâmica, Maryam encarna pureza, escolha divina e resistência, e seu relato funciona como evidência de que Deus pode criar acima dos limites humanos, do mesmo modo que criou Adão sem pai nem mãe. Outro detalhe define a devoção muçulmana. Jesus é frequentemente chamado de Isa ibn Maryam, que significa Jesus, filho de Maria, uma forma de nomeá-lo que honra ambos e ressalta a dignidade da mãe. Várias explicações muçulmanas sublinham justamente isso, que a filiação de Jesus a Maryam se repete como título de honra e que sua escolha não depende apenas do papel materno, mas de sua própria virtude. Assim, quando se diz que Maria é a mulher mais importante da história para o Islã, não se fala de folclore, fala-se de um lugar textual e doutrinário concreto, onde Maryam aparece como modelo de fé e como uma das figuras femininas mais exaltadas de toda a tradição islâmica. 28. Segundo as Escrituras, uma mulher de caráter forte, não uma sombra silenciosa. Se alguém recorta Maria apenas como ternura ou passiva, outra pessoa fica fora do texto. Em Lucas, o Magnificat não é um suspiro. É um manifesto espiritual onde Maria fala de um Deus que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, dispersa os soberbos e muda a ordem social. Essa não é a voz de alguém anestesiado pela devoção, é a voz de quem entende o custo e o alcance do que está vivendo. Essa firmeza aparece também em Caná. O problema explode quando percebem que não tem vinho, mas Maria não entra em pânico nem se esconde. Ela fala a Jesus e, quando recebe uma resposta que não a satisfaz, não se quebra nem discute em público, mas se dirige aos servos e deixa uma ordem que organiza toda a cena. Façam o que ele lhes disser. Isso é uma demonstração de liderança ternamente firme, sem gritos. Lê a situação, dá o passo e sustenta o espaço para que o sinal aconteça. O caráter se torna ainda mais evidente ao pé da cruz. João a mostra ali perto, quando o risco e a vergonha pública atingem o ápice, e registra o momento em que Jesus reorganiza seu cuidado. Aí está seu filho, aí está sua mãe, e o discípulo a recebe em sua casa. Maria não é a mãe que desaparece. É a mãe que permanece enquanto seu mundo se parte e precisa aceitar que sua vida seguirá sob um novo teto. E quando o relato avança para o nascimento da igreja, Maria reaparece sem teatralidade. Persevera em oração com a comunidade, como parte do núcleo que espera o próximo acontecimento. 29. Supostas relíquias de Maria, véu, cinturão, vestido e a lógica do substituto. O cristianismo primitivo não preservou, ou ao menos não afirmou preservar de forma universal, o corpo de Maria. Justamente por isso, em muitas tradições, as relíquias marianas tornam-se relíquias substitutivas, não o corpo, mas objetos associados à sua vida. Um resumo histórico muito citado em estudos sobre devoção medieval e tardo-antiga menciona que, em lugar do corpo, circularam e foram veneradas vestes atribuídas a Maria, como sua mortalha, túnica, véu ou mafórion e cinturão. Entre as relíquias mais famosas está o cinturão ou sacra cintola, conservado em prato, cuja história local mistura transmissão lendária e devoção pública. A tradição afirma que Maria o teria entregue a Tomé no momento de sua assunção e que depois chegou à Itália por uma cadeia de custódia. A própria apresentação oficial do relicário em prato reconhece esse caráter híbrido, uma combinação de verdade histórica difícil de separar e crenças populares enraizadas. Também há a questão do véu da Virgem, associado a Constantinopla na época bizantina, e há relatos diversos sobre como teria chegado ali e qual peça exatamente era. Até mesmo sínteses modernas advertem que os testemunhos nem sempre coincidem em detalhes. Varia o tipo de vestimenta, sua procedência e a história exata de seu traslado,
deixando claro que se trata mais de tradição devocional do que de inventário verificável. Por isso se fala em supostas relíquias. Não porque toda veneração seja fraude, mas porque o estatuto histórico é desigual. O constante é a função. Essas relíquias tornam tangível uma figura que para milhões não pertence apenas ao passado, mas à vida religiosa presente. 30. Uma das figuras mais veneradas do cristianismo: títulos, festas, arte e peregrinação. A veneração a Maria é uma das correntes devocionais mais amplas do cristianismo, especialmente no catolicismo e na ortodoxia. No vocabulário técnico católico, sublinha-se uma distinção-chave. A Maria se atribui hiperdúlia, uma veneração especial, distinta da dulia de outros santos e totalmente distinta da latria, reservada apenas a Deus. A insistência nessa diferença não é um detalhe acadêmico. Procura traçar uma fronteira entre honra religiosa e adoração. Essa veneração se expressa de maneira concreta em uma proliferação histórica de títulos, festas, práticas e expressões artísticas, hinos, ícones, rosários, liturgias, procissões e uma geografia completa de santuários dedicados a ela. Até descrições gerais reconhecem que, no catolicismo, existem significativamente mais títulos e práticas marianas do que em outras tradições ocidentais, o que ajuda a explicar sua presença cultural massiva. A peregrinação é outra prova visível. Em listas e sínteses de locais de peregrinação cristã, aparecem santuários marianos como Lourdes e seu volume de visitantes, frequentemente citado em milhões por ano, junto com outros centros de grande magnetismo devocional. Além do número exato, que varia conforme fonte e período, o padrão se repete. Onde o cristianismo é vivido como cultura, Maria costuma ter casas próprias no mapa. E no plano doutrinal contemporâneo, até documentos recentes do Vaticano insistem em um ponto que conecta a devoção à agência. Maria não é vista apenas como um instrumento passivo, mas como alguém que coopera livremente por fé e obediência, o que reforça a ideia de que sua veneração não se baseia apenas em sua biologia, mas em uma resposta pessoal a Deus. 31. O que resta quando se junta tudo? Uma vida narrada entre escritura, tradição e memória coletiva. Quando se observa a vida de Maria como um todo, desde o anúncio e o Magnificat até a cruz, a oração comunitária e as tradições sobre sua dormição, aparece um padrão. O texto bíblico oferece cenas decisivas, mas poucas, e a tradição posterior preenche o silêncio com liturgia, relatos, títulos, relíquias e celebrações. Essa dinâmica explica por que Maria pode ser ao mesmo tempo uma figura mínima em dados biográficos e máxima em impacto histórico. No Oriente, sua memória se fixa no calendário com a dormição e sua preparação ascética. E em muitas versões, insiste-se no sinal do terceiro dia, o túmulo vazio e a reunião de corpo e alma, como afirmação de esperança corporal. No Ocidente, a Assunção se torna uma das festas centrais e a veneração mariana se multiplica em formas e linguagens. Desde conceitos como a hiperdulia até a maré de devoções locais, arte, música e peregrinação. Fora do cristianismo, sua figura não se apaga. Mariam ocupa um lugar excepcional no Islã, nomeada pelo próprio nome no Alcorão e retratada como escolhida e honrada de forma única, transformando Maria em uma ponte cultural e religiosa inesperada entre comunidades, que em muitos outros pontos entram em conflito. E quando a história desce do céu à terra, surgem objetos, lugares e relíquias atribuídas, cinturões, véus, vestes e santuários cuja autenticidade histórica é discutível, mas cuja eficácia simbólica é indiscutível para quem os venera.